Aconteceu é notícia. Oferecimento. A Casa Colonial é uma loja pensada para quem gosta de refeição prática, rápida e saborosa, com produtos de origem da agricultura familiar, com qualidade diferenciada e um toque especial da Serra Gaúcha. A Casa Colonial está localizada na rua Dr. João Carlos Machado, 193, na esquina com a rua Professor Francisco Stavinsky, em Getúlio Vargas. 2 pessoas ficaram feridas no final da noite de ontem, quinta-feira, dia 19, em acidente de trânsito que ocorreu na IRS 135, em Passo Fundo. O motorista de um Fiat Palio com placas de Porto Alegre perdeu o controle do veículo, que capotou e atingiu a cerca de uma residência. No automóvel viajavam 2 adultos e 2 crianças. As 2 crianças sofreram ferimentos leves. Mesmo assim, por precaução, elas foram conduzidas pelos bombeiros ao Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Os adultos não se feriram. Por volta das 23h30 de ontem, no quilômetro 233 da BR-386, em Soledade, ocorreu um acidente do tipo saída de pista, seguido de colisão com árvore. O veículo envolvido foi um Hyundai HB20 de Canoas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, unidade operacional de Lajeado, que atendeu a ocorrência, o veículo transitava no sentido capital interior quando o seu condutor, ao realizar uma ultrapassagem, perdeu o controle do mesmo e saiu da pista à sua direita, colidindo com uma árvore. A ultrapassagem era realizada em local proibido, sobre uma ponte. No veículo viajavam 6 pessoas, sendo que 4 ocupantes sofreram ferimentos leves. Uma pessoa ficou gravemente ferida e outra morreu a caminho do hospital. Os ocupantes do HB20 eram moradores de Canoas. Um homem foi morto no interior do município de Fontoura Xavier na noite desta quinta-feira, dia 19. O fato ocorreu na localidade de Três Pinheiros. Conforme informações iniciais, 2 indivíduos armados invadiram a propriedade e renderam Moacir Luiz Rampanelli, empresário e dono do local, e o caseiro. No momento da abordagem, um dos bandidos ordenou que o funcionário fugisse. Na sequência, o empresário foi executado no local. A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência, mas os bandidos não foram mais localizados. A região de Passo Fundo começa a ter aumento nos registros do coronavírus. Ainda na quarta-feira, a cidade de Serafina Corrêa registrou o primeiro caso confirmado, de um homem que hoje está internado em Bento Gonçalves. Agora, novamente, a mesma cidade tem mais um caso confirmado e soma-se a este quadro também Erechim. O estado confirmou estes 3 novos casos na noite desta quinta-feira. No novo caso de Serafina Corrêa, trata-se de um homem que estava no mesmo ônibus onde viajava o primeiro paciente positivado. Este ônibus passou por Marau e teve passageiros também de Passo Fundo, seguindo para o Paraguai. Já em Erechim, os casos são de um homem que viajou recentemente para Dubai e o outro positivado viajou para São Paulo e Bahia. Estes 3 novos casos não são considerados graves, estando no momento os pacientes em isolamento domiciliar. Na madrugada de hoje, bandidos invadiram a residência de um empresário e o fizeram de refém junto com a sua esposa e filha na cidade de Selbach. Após pegar alguns objetos da mesma, os mesmos saíram levando a filha do casal de 19 anos. Os homens, que chegaram em uma S10 branca, levaram ainda a caminhonete da família, uma Mitsubishi branca. Segundo informações, eles rumaram para a IRS 223 em direção a Tapera. A entrada de clientes no Machadinho Termas Resort Spa e no Termas Machadinho está suspensa a partir de hoje, dia 20 de março, até o dia 8 de abril, podendo ser prorrogado se houver necessidade.
Devido à suspensão da entrada de hóspedes, o Machadinho Termas Resort Spa assegura aos clientes que tenham reserva no período a opção de contatar o hotel, a agência, a operadora ou o portal onde o pacote foi adquirido para alterar as datas da hospedagem para um período que melhor lhes convenha. Seguindo a política adotada pelos governadores de Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, Eduardo Leite suspendeu as viagens interestaduais de ônibus no Rio Grande do Sul em decreto publicado nesta quinta-feira, dia 19. Pelos próximos 15 dias, moradores que estão em outros estados terão de permanecer ou buscar alternativa aos coletivos para retornar para casa. A norma de Leite também determina que os ônibus urbanos e rurais circulem somente com a capacidade de passageiros sentados, incluindo os coletivos que transitam entre cidades da região metropolitana. No transporte intermunicipal, a restrição é mais rigorosa. Os coletivos só podem operar com metade dos lugares ocupados, de acordo com o decreto. Ao confirmar 21 diagnósticos do novo coronavírus em Santa Catarina no final da tarde desta quinta-feira 19 e outros 273 casos em investigação em todas as regiões do estado, o governador Carlos Moisés da Silva anunciou novo decreto ainda em situação de emergência e aumentou 2 restrições. Em transmissão online, Moisés declarou que as divisas de Santa Catarina serão fechadas para a circulação de transportes coletivos e proibiu o agrupamento e a permanência de pessoas em espaços públicos como praças, parques e praias em todo o território catarinense. Um decreto cria 2 novas restrições sobre o transporte e proíbe o ingresso no território catarinense, público ou privado, de veículos de fretamento intermunicipal e interestadual. Assim, a gente fecha divisas com estados vizinhos e fronteiras, declarou. Na tarde desta quinta-feira, dia 19, o guichê de uma empresa de transporte que fica no terminal rodoviário de Chapecó foi interditado pela Polícia Militar. A medida foi tomada depois que a empresa vendeu passagem para 3 usuários que pretendiam seguir viagem no coletivo que saiu de Pato Branco, Paraná e tinha destino Passo Fundo. Medida esta que vai na contramão do decreto que está em validade no estado de Santa Catarina, impedindo viagens interestaduais. Também no local, um ônibus que faz linha interestadual e tinha como destino a cidade de Porto Alegre foi abordado. 3 passageiros desceram na cidade. Segundo o motorista, a linha saiu de Santarém, no Pará, antes do decreto estadual ser divulgado. E por este motivo, os passageiros desceram em Chapecó. Descida autorizada pela PM, que coletou os nomes dos passageiros apenas para controle. Além disso, o ônibus também passou por verificação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que liberou o coletivo para seguir viagem. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou uma quarentena obrigatória a partir da madrugada de hoje, sexta-feira, dia 20, em todo o país, num esforço para impedir a disseminação do novo coronavírus. A quarentena deve durar até 31 de março. Os argentinos poderão sair de suas casas para comprar bens básicos, como alimentos e remédios, que serão controlados pelas forças de segurança. Alguns trabalhadores de setores essenciais também poderão se deslocar. A Argentina já tinha fechado suas fronteiras por 15 dias e suspendeu voos vindos de países altamente atingidos pela pandemia. Até essa quinta-feira 19, a Argentina havia registrado 128 casos com 3 mortes. Aconteceu é notícia. Oferecimento AG Max Construtora e Incorporadora. Construímos sua casa do início ao fim da obra. Tudo com o valor planejado que cabe dentro do seu orçamento. Rua Jacob Grimmelmaier 780, telefone 3341-2153.